A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado de Deus, Diácono Paulo aqui falando. Eu quero trazer uma reflexão rápida e pequena para a sua vida. Para você que gosta aí de profetizar, viu? Você que acha que profecia é brincadeira, que fica brincando de profeta na igreja. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 28. No capítulo 28 fala sobre um profeta chamado Ananias. Olha só, aqui vai dizer o seguinte: que esse profeta Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, ele disse a Jeremias no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele disse assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. E também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Veja bem, só para você entender. Esse profeta, Ananias, ele está dizendo aqui, ele está profetizando diante dos sacerdotes, diante do profeta, diante do povo de Judá, que o Senhor disse, supostamente disse, que ele iria quebrar esse jugo, né, do rei de Babilônia. Se você ler no capítulo 27, Deus manda falar para o povo, o povo de Judá, exatamente o contrário. Que ele ia colocar um jugo sobre Judá e ele ia colocar um jugo sobre todas as nações, né? Um jugo o qual eles ficariam debaixo desse jugo do rei de Babilônia. Então veja bem, todas as nações elas iriam estar sujeitas, elas iriam estar sob o jugo de Nabucodonosor, certo? Mas, ou seja, aparentemente algo que não é bom. Então o Senhor disse assim, só para resumir: se vocês ficarem debaixo do jugo do rei de Babilônia, então vocês plantarão na terra de vocês, vocês viverão na terra de vocês, vocês terão paz. Agora, se vocês rejeitarem esse jugo, o que é que vai acontecer? Haverá doenças, né? Haverá pestes, haverá guerras e haverá morte. Só que sempre surge um profeta, né, que quer profetizar prosperidade, quer profetizar bênçãos, e nunca o que o Senhor manda, né? Então surgiu esse profeta aqui chamado Ananias. Jeremias, após ouvir o que esse profeta disse, ele disse o seguinte, no versículo 6, ele disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Porque os utensílios do templo, eles foram levados para a Babilônia. E o Senhor disse assim, olha, esses utensílios vão para a Babilônia e eles só vão voltar de lá quando eu quiser. E lógico, Deus tinha um tempo determinado, tanto para o povo de Deus quanto os utensílios do templo ficar em Babilônia, né? Depois eles voltariam para sua terra natal e ali eles reconstruiriam o templo e adorariam o Senhor. Mas a ordem de Deus é que fossem para Babilônia. Jeremias, após ouvir essa profecia, a vontade dele era essa. Sim, ele diz amém, que assim faça o Senhor. Por quê? Porque Jeremias queria, ninguém quer ser levado cativo para um país estrangeiro. Jeremias também não queria isso. Só que uma coisa é você querer uma coisa e a outra é querer o que Deus quer, né? São coisas diferentes. Jeremias ele estava falando o que Deus mandou, não o que ele queria. Essa é a diferença do verdadeiro profeta. Ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. Então Jeremias ele concorda e no versículo 7 Jeremias diz assim: entretanto, o que tenho a dizer a você e todo o povo, né? Os profetas que precederam você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraças e peste com muitas nações e grandes reinos.
Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Em outras palavras, o Jeremias está dizendo o seguinte: se cumprir isso que você disse, então você será considerado um verdadeiro profeta. E Jeremias sabia que isso não ia se cumprir. Então, Deus, após ouvir as palavras do profeta Jeremias, né, ele fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá e fala para ele o seguinte, versículo 16. Vamos lá, versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Para não falar muito, Deus disse através do profeta Jeremias para esse profeta que se chama Ananias: olha, Deus não te enviou. Você falou mentira. Você falou vaidade, né? O Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. O profeta que persuade uma nação, um povo a confiar em mentiras, ele não dura muito. Olha só. E ele diz aqui: por isso assim diz o Senhor, Jeremias falando, vou tirá-lo desta face da terra. Esse ano você vai morrer, porque você pregou rebelião contra o Senhor. Ele pregou rebelião contra o Senhor, esse profeta Jeremias. Deus falou uma coisa através de Jeremias, e ele veio e falou outra, né? Como se fosse o contrário. E diz aqui no verso 17 que esse profeta Ananias, ele morreu no 7º ano, no 7º mês do mesmo ano. Então, se você se considera profeta, observa se aquilo que você fala está de acordo com a palavra de Deus. Hoje, toda profecia, ela deve ser examinada, ela deve ser comparada com o que a palavra diz. Se a palavra não diz, não aceite. E se a palavra não diz, não fale, você que é profeta. Fale segundo a palavra, segundo a profecia, não segundo os desejos do seu coração. A Bíblia diz que os desejos do nosso coração, eles são enganosos e perversos, e o coração ele é perverso nos seus maus caminhos. É por isso que nós não devemos dar ouvidos ao nosso coração. Devemos dar ouvido ao que a palavra do Senhor ensina. Existem profetas que profetizam por vaidade e existem profetas que profetizam segundo a palavra do Senhor. E esses, a palavra se cumpre. E esses prosperam no caminho do Senhor. Amém, meus queridos? Seja um profeta verdadeiro. Não seja um enganador, não. E não dê ouvido a enganações. Profetas que profetizam somente o que tem no seu coração, o que tem na sua mente e na sua imaginação. Que Deus te abençoe e tenha um dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.